Paz do Senhor a todos. Eu estou cumprindo o desafio da Bia Venturi, né? Ela me desafiou, não tenho vergonha do Evangelho. Bom, desde já eu agradeço a Deus. Eu vou já colocar aqui quem eu quero desafiar. Vou desafiar o Léo Alcade e a Jéssica lá do Fabiano. Depois eu marco vocês no Facebook, aí vocês vão ver aí, tá bom? Eu vou ler aqui 1 Reis 18, capítulo 18, versículo 36 ao 40, tá bom? Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor. Na minha Bíblia tá, caiu o fogo do Senhor, mas em outras pode estar, caiu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rigo. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Bom, quem não conhece a história de Elias, vou contar só um pouquinho nela, né? Que Elias era um profeta abençoado por Deus. Elias, ele achou graça também nos olhos de Deus. E ele é um profeta muito abençoado, ele era temente a Deus, ele não tinha medo de entregar, de falar para o povo o que Deus queria. E nessa época aqui, os profetas de Baal, eles tinham 2 estátuas de bezerro de ouro. Eles adoravam um Deus que não existia, não é o Deus que a gente adora hoje, que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Eles adoravam estátuas de bezerros de ouro. E isso não agradava a Deus. E Deus incomodou Elias. Creio eu que naquela época Deus incomodou Elias a fazer esse pacto com eles. Esse pacto que era para os profetas de Baal fazer um holocausto para oferecer aos deuses dele, e Elias fazer um holocausto para oferecer para o Deus de Israel. Que aqui ele fala dos 2 bezerros. E feito isso, que Elias ele falou para os profetas, os profetas aceitaram. E era mais de 550 profetas de Baal contra um profeta. Só que um profeta que serve a Deus contra os profetas que não servem a Deus, que é um pé aqui, outro lá. Jesus vence todos. E assim, e eles aceitaram. E aqui fala, ó, e tornaram os bezerros que lhes os prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltava sobre o altar que tinha feito. E no meio-dia, né, Elias era o cara mais assim, ele temia Deus, e acho que ele tava dando risada. E aqui fala, né, que ele zombava deles. Elias era meio-dia e Elias zombava deles, eles tiravam sarro deles. Ó, o seu Deus Baal não vai responder com fogo? A gente fez um trato, se eles não responderem, ele não vai ser o profeta, o Deus de Israel. E acho que ele zombava, era até engraçado, né, porque ele já sabia. E aqui fala que mais pra frente aqui da história fala, ó, e Elias ele fala, ele oferecendo os manjares, né, para Deus. Ele colocou lá no altar lenha, pedra, pó, água, muita água, né, que a gente vê hoje, a gente vê, né, porque fogo não consegue consumir a água. Só que para a gente é impossível isso, mas para Deus nada é impossível. E ele encharcou de água aqui esse altar. E falando aqui, ó, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta em manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Olha que mistério. Eles fizeram uma proposta no começo que quem respondesse por fogo, o Deus que respondesse por fogo, seria o Deus de Israel. Só que aqui, no versículo 36, ele já estava falando que Deus era o Deus de Israel. Ele já sabia que Deus era o Deus de Israel, que ele já ia descer como fogo naquele lugar e ia mostrar para eles que eles eram o Deus de Israel. Agora pensa, já sabia, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste que tu és Deus em Israel. Ele já sabia, estava profetizando que Deus era Deus em Israel. E que eu sou teu servo. Ele era servo de Deus. E conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Essa parte que fala, com a tua palavra fiz todas essas coisas,
Siga a palavra de Deus. Você aí que vai estar me ouvindo, seja servo de Jesus. Tenha temor com Ele. Não seja mais um aí no mundo. O inimigo tenta de tudo. Ele está ao nosso derredor. A palavra fala que ele está ao nosso derredor, só nos observando o momento certo para tragar nossas almas. Então toma cuidado. Faça conforme a palavra do Senhor. Siga os mandamentos do Senhor se você quer ser um profeta, algo abençoado neste mundo. Continuando, 37. Respondei-me, Senhor, responde-me. Responde-me, Senhor, responde-me. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus em Israel. Ele estava clamando ao Pai que ele derramasse o fogo. A proposta que eles fez, derramasse o fogo lá no holocausto para mostrar que Deus é Israel. Imagine, Israel é grande. Imagine aqui agora no Brasil. Oh Deus, faça algo para mostrar que o Senhor é Deus no Brasil. Será que a gente tem uma fé dessa para fazer algo assim, uma loucura com Deus? Será que a gente está agradando a Deus para Ele fazer algo que a gente mereça mesmo? E que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, caiu o fogo do céu. Ele clamou, vamos se dizer assim, eu não sei quanto, se foi muito tempo ou foi 5 minutos, a Bíblia aqui minha não fala isso. Só que caiu o fogo do Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Imagine, muita água, estava encharcado. A palavra fala que ele lotou de água ali, colocou muitos alcântaras de água ali e consumiu tudo. Deus é bom, Deus é Deus de mistério. Deus, ele é muito fiel no que ele promete. E o que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Hoje em dia, irmão, o inimigo ele tenta afligir você. Você vai no monte lá todo dia, ora pra Deus. Se você sai do monte, o inimigo fica lá. Tenta. Usa até pessoa que você menos imagina. Só que aqui, os seus inimigos lá fora, no seu trabalho, na sua casa, na onde você esteja, hoje eles podem falar que você não é nada. Hoje eles podem falar que você é um fraco. Mas lá pra frente, quando Deus mandar o fogo no altar na sua vida, mostrar que Ele é Deus na sua vida, e você dá o espaço necessário para Ele entrar, fazer morada no seu coração, aí aí o povo vai ver que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus na sua vida. Eles vão ver que só o Senhor é Deus na sua vida, meu. Não pare de clamar, não pare de adorar, porque o Senhor é bom. E aqui fala ainda, e Elias disseram: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e Elias os matou. Naquela época era assim, né, irmãos? Hoje é mais razoável. Mas naquela época, quem não servia Deus, que era falso profeta, e depois falava que Deus era Deus de Israel, ou que mais pra frente não queria nada com Deus, era morto. É que nem a história de Moisés. Quando Moisés subiu para pegar os 10 mandamentos, ele voltou e o seu povo estava em soberba, estava em contenda, adorando estátua de ouro. O que fez, eles teve que matar, né, o povo que não queria seguir a Deus, porque Deus não gosta disso. E aqui fala que o Elias mandou matar os profetas de Baal. Porque hoje em dia, irmãos, tem muitos profetas que fala algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Hoje eles colocam aí, funk gospel, sertanejo gospel. Que isso, irmão? A casa do Senhor não é dança não é brincadeira não. A casa do Senhor tem fogo. A casa do Senhor é um lugar santo. A gente teve que ter obrigação para chegar lá na casa do Senhor e até andar descalço, tirar o nosso sapato dos nossos pés, porque o lugar lá é santo. Mas nem esse costume a gente tem. A gente tem que permanecer firme, temos que ser profetas abençoados, não falsos profetas. Porque falso profeta, a mentira, tudo leva à morte. O preço disso é a morte. Então vamos tomar cuidado, porque aos fins dos tempos, Jesus está voltando. Começa a contar desde a crucificação. Jesus está voltando, vive em santidade com Deus. Não perca a presença do Espírito Santo, não. Às vezes você está lá na igreja, tem fofoca, tem aquilo, pede para Deus queimar aquilo, meu. Porque somos um corpo só, um só espírito. Não precisa ter fofoca daqui ou desânimo dali. Ora para Deus. Pede algo do Senhor. Seja um profeta que nem Elias foi, um profeta ousado. Um profeta que Deus abençoou. Pode vir qualquer ameaça, qualquer coisa, mas Deus é o seu escudo, a sua fortaleza.
Amém? Deus colocou essas palavras no meu coração. Se eu errei aí, deu pra entender ou não, me perdoa. Mas Deus sabe de todas as coisas e que Deus abençoe suas vidas. Tá cumprido aí o desafio e eu vou postar lá no Face, viu? Deus abençoe. Paz.